Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Academia da Graça. Estamos começando mais uma edição e estamos muito felizes de estar aqui com você, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu quero pedir para você que está nos acompanhando hoje, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Tem muitas pessoas participando conosco, muitas pessoas se inscrevendo, estamos muito felizes por isso, sejam todos muito bem-vindos. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva, compartilhe, comente, curta aí, né, para que o algoritmo do YouTube possa entregar para mais pessoas e mais pessoas possam ser abençoadas. Quero aqui começar cumprimentando o nosso querido apóstolo Antônio Lisboa. Graça e paz, apóstolo, bem-vindo. Graça e paz, Renato, graça e paz a todos que nos acompanham. É um prazer estar de volta aqui ao nosso estúdio para mais esse podcast. Acredito que os temas que vamos tratar hoje vão trazer muita luz, esclarecimento para todos. Com certeza, muita luz, muito esclarecimento, muita graça, muita revelação será derramada aqui hoje. Então, aperte os cintos porque nós vamos decolar. Vamos então começar com a primeira pergunta para o apóstolo. Apóstolo, o inferno existe como um lugar de tormentos? Veja bem, esse assunto com certeza pode causar um calafrio de horror em cada coração, mas é um assunto necessário. E a Bíblia fala sobre o inferno do início ao fim. Mas eu destaquei alguns versos, alguns versículos, né, da Bíblia que eu quero estar aqui expondo e comentando, tá, sobre o inferno. No Salmo 9, versículo 17, está escrito assim: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Alguém pode pensar, mas será que tem alguém que esquece de Deus? Infelizmente, tem muita gente que esquece de Deus. Muitas nações inteiras que estão hoje fora dos caminhos de Deus, que não se preocupam com nada relativo a Deus. Em Mateus 10, 28, Jesus disse assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Perceba que Jesus fala de matar a alma e o corpo e lançar no inferno, né, tanto a alma quanto o corpo. Alguém pode me perguntar, mas então existe essa possibilidade da alma e corpo serem lançados no inferno? Sim. A princípio, não. A princípio, cada vida que parte deste mundo sem Cristo vai para um lugar intermediário. E daqui a pouco eu vou falar sobre isso, tá? Vou citar um texto em Lucas, vou estar explicando melhor essa questão aí. Mas futuramente, quando ocorrer a segunda ressurreição, que está lá em Apocalipse, no capítulo 20, que se refere à ressurreição dos ímpios, dos perdidos, né? Então todos estarão com corpo, porque o propósito de Deus é que o homem sempre tenha corpo, né? Então, nós, na definição do Novo Testamento, eu sou um espírito, possuo uma alma e habito num corpo. E assim deverá ser para sempre. Por um certo tempo, cada ser humano que morre fica desencarnado, passa por um estado intermediário e depois vai passar pela ressurreição. A palavra de Deus fala: bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Então, que são aqueles que morreram em Cristo. Então, esses vão ressuscitar primeiro. Então, na primeira ressurreição, os salvos ganharão corpos novos, né? Cada um de nós terá um corpo glorificado. E os perdidos, né, na segunda ressurreição, quando eles vão ressurgir dos mortos, ressuscitarão também com corpo, mas um corpo deficiente, né? Um corpo monstruoso, feio, né? Que vai ser o seu corpo eterno. E aí, lá na frente, a palavra de Deus vai nos mostra, né, em Apocalipse, que o inferno será lançado no lago de fogo. Depois eu vou comentar sobre isso. Então, todos os perdidos serão lançados no lago de fogo com corpo, né? Então, Jesus fez referência a isso. Em Mateus, capítulo 23, versículo 33, está escrito assim: raça de víboras,
serpentes. Como escapareis da condenação do inferno? Serpentes, raça de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Então está claro aqui, né, que a condenação do inferno ela é real. Né? A Bíblia não está falando de maneira figurada aqui. Né? Então haverá sim um lugar de tormentos e também um estado de tormentos. Né? Não apenas um lugar, mas também um estado de tormentos. Né? A pessoa que for condenada, que for lançada no inferno, ela vai sim sofrer. Ela vai sim ter acusações na sua mente, perturbações incessantes, né? Vai sentir chamas dentro de si, né? Como que fogo literal aqui da terra, né? Mas será um fogo eterno. Jesus fala que será um fogo eterno. Vamos ler o próximo texto. Mateus 25, 31. Jesus fala: quando vier o Filho do Homem na sua glória e todos seus anjos com ele, todos se assentará no trono, então se assentará no trono da sua glória. E ele vai falando, né, e dizendo que aqueles que forem separados, né, da sua presença, veja o versículo 41, fala que aqueles que forem colocados à sua esquerda, que vão ser ali reprovados, né, ele fala que serão lançados no fogo eterno. Ele fala: apartai-vos, pois, de mim, vós todos, para o fogo eterno. Ou seja, vós que estáis perdidos, né? Vocês agora serão lançados no lago, serão lançados no inferno de fogo, do fogo eterno. Então, fogo eterno. Jesus falou claramente, né, que vai ser lá, vai acontecer lá no inferno. Então, está muito claro na Bíblia, né, que o inferno será um lugar de tormentos. E as pessoas que ali estiverem vão sentir tormentos também no seu interior, né, na sua alma, no seu espírito. Então o inferno é sim um lugar de tormentos e um lugar de perturbações, sofrimentos incessantes. Apóstolo, muita gente hoje em dia tem negado, né, que existe o inferno. Alguns chegam a afirmar, como que um Deus de amor, né, teria prazer em ver multidões de almas queimando eternamente nas chamas de um inferno infindável, né? Como que o senhor responde essa questão? Muito bem. Antes de responder diretamente essa questão, eu quero citar o texto de Lucas, capítulo 16, e ali nós vamos conferir quando Jesus conta aquela história do rico e do Lázaro. Sim. Alguns intérpretes da Bíblia chegam a dizer que essa história não é uma história, na verdade, é uma parábola. Porque, inclusive, o conceito de parábola, que muitos têm, é completamente fora do sentido original. Porque quando Jesus contava parábolas, não quer dizer que ele contava historinhas, contava uma fábula, uma lenda, um conto, não. Ele falava histórias reais. Eu não posso conceber a ideia que o Deus encarnado, o Verbo de Deus, Jesus, né, fosse contar uma história mentirosa, contar algo que não aconteceu, para ilustrar qualquer coisa, porque ele era a verdade, ele mesmo dizia: em verdade vos digo. Então eu não acredito que parábola era um conto popular, como muita gente pensa. E alguns até afirmam que essa passagem aqui era uma espécie de mito, de lenda, alguma coisa assim, e Jesus citou isso. Mas qual o sentido disso? Por qual sentido? Por qual propósito Jesus citaria uma inverdade ou uma história, né? Aqui Jesus fala claramente: havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, olha só, no inferno, estando em tormentos. Então aqui confirma que o inferno é um lugar de tormentos.
levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro, que mora em água, a ponta do dedo, e me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui você está consolado, tudo e tu em tormentos. Ou melhor, aqui Lázaro está consolado, e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para cá, para nós. Né? Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Insistiu ele: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, nesta passagem de Lucas 16, nós ficamos bem esclarecidos sobre o inferno como estado intermediário. Quando eu falo estado intermediário, estou me referindo ao tempo que a pessoa desencarnada vai passar antes que venha a ressurreição. Ou seja, os salvos vão passar um período, né, no paraíso, desencarnados, né, e depois vem a ressurreição dos mortos, a ressurreição dos salvos, terão corpos glorificados, e aí vão estar noutra etapa com Jesus. A palavra diz que vão até os ares, né, aí vai ter bodas do Cordeiro, e toda uma sequência que Apocalipse mostra. Mas agora, aqui nesse momento, eu quero só dizer que haverá um estado intermediário dos mortos. E aqueles que se perderem, aqueles que não partiram deste mundo salvos, eles vão então estar no lugar de tormentos. Nesse texto de Lucas 16, fala que será o Seol, em hebraico Sheol, e no grego Hades. Então, estarão nesse lugar. A palavra Sheol, ela é usada, né, no Velho Testamento, é uma palavra hebraica, né, para se referir tanto ao além, quanto à sepultura, né, e também se refere ao inferno. É certo que nem sempre a palavra Sheol, usada no Velho Testamento, quer dizer inferno, literalmente. Mas ela se refere também ao inferno. No Novo Testamento, a palavra para inferno é a palavra Gehenna ou Gehenna em grego, né? Essa palavra ela deriva de 2 palavras. Ge significa abismo, né? E Rinom, que é um vale. Né? Então, refere-se a um local em Israel onde se sacrificava crianças. Né? Na época do reino dividido de Israel, houve um tempo, né, que os filisteus entraram ali e trouxeram o deus Moloque, e aí se sacrificava crianças ao deus Moloque, naquele lugar, naquele vale. Posteriormente, né, o rei Manassés matou seus filhos ali, naquele lugar, sacrificou seus filhos ali, naquele lugar. E Jeremias chamou esse lugar de o Vale de Matança, o Vale da Matança. E na época de Jesus, ali em Israel, havia o chamado Gehenna, que era um lugar onde se colocava lixo, detritos, e se colocava fogo. E sempre tinha fogo ali, queimando lixo, 24 horas por dia, ao sudoeste de Jerusalém. Então, aquele local ficou chamado de o Vale de Cedron, ou Rinom, ou Gehenna, né? Mas só que quando Jesus faz referência ao Gehenna, não está falando daquele lugar ali em Israel, não está falando daquele lugar em Jerusalém, está falando de um lugar onde os mortos perdidos
ficam esperando a ressurreição, o julgamento final e o destino final deles, né? Então, nesse texto de Lucas, capítulo 16, né, nós vemos algumas verdades sobre o inferno. O inferno está cheio de fogo, está no seio da terra, está num buraco escuro e fica numa região espiritual paralela ao lugar onde há fogo e enxofre no centro da terra. Então, hoje, né, nesse momento, há um inferno que está no centro da terra, né? Sem dúvida, nós podemos dizer que o inferno está no fim de cada vida que morre sem Jesus. Se a pessoa morre sem Jesus, o fim é o inferno. Sim. E mesmo em vida, se a pessoa não tem uma experiência de novo nascimento, né, de converter a Cristo, ela experimenta o inferno. Porque uma vida sem Jesus é uma vida no inferno, né, mesmo aqui neste mundo, né? O inferno em vida, né? Então, o que nós encontramos? É interessante observar as revelações desse texto que lemos em Lucas 16. Primeira revelação, o perdido condenado, ele tem plena visão de onde se encontra. A palavra diz que o rico que foi sepultado e ali foi levado ao inferno, ele viu onde estava. Ele viu que havia um abismo separando aquele lugar onde estava, né, o Geena, do chamado seio de Abraão. Então, lá na velha aliança, até antes de Jesus morrer na cruz, né, quem morria na esperança do Messias ia para aquele lugar, né, que era o paraíso, né? Naquele lugar que era o seio de Abraão, melhor dizendo, né? O seio de Abraão, que depois se tornou paraíso, tá? E então o destino de cada alma é selado aqui na terra, aqui em vida. O destino é selado. Como Jesus fala, né? O rico que morreu perdido, né? Já entrou na eternidade com seu destino selado. Foi parar no inferno. O Lázaro que morreu salvo foi para o destino que era o seio de Abraão. O inferno, sem dúvida, é um lugar de prantos, de gemidos, de súplicas desesperadas, né? E as pessoas estão ali percebendo quão terrível, né, foi ter passado a vida sem se converter a Cristo. Outra verdade, o condenado no inferno faz súplicas desesperadas. Terceiro, o condenado teve clara percepção da sua condição irremediável e imutável. Então ele percebeu o seu estado, seu destino eternos, que estavam selados para sempre. Percebeu que não adiantava nada viver com todos os prazeres na terra e chegar na eternidade sem a salvação em Jesus. Ele sabia que estava queimando por causa das suas escolhas erradas na vida, né? Outra verdade, outra revelação desse texto de Lucas 16, o condenado teve o entendimento de que estava separado de Deus e dos salvos. Ele percebeu que estava posta uma separação intransponível e eterna entre os condenados e os salvos. De acordo com a Bíblia, essa separação é evidente aqui na Terra, né? Porque desde a Terra, né, já há uma separação entre crentes e incrédulos. Outra revelação que nós encontramos, o condenado lembra dos que aqui ficaram e se preocupa com o destino dos seus entes queridos. Ele clama a Abraão para que mandasse alguém dali, dentre os mortos, para poder ir até os seus entes queridos, para avisá-los, né, sobre a gravidade de morrer perdido, né, e perecer ali no inferno, né? Então ele se preocupou muito com o destino dos seus 5 irmãos que estavam perdidos aqui no mundo, né, perdidos nas trevas do pecado, né? E, finalmente, né, a última revelação, o condenado desejava cumprir a missão que só a igreja pode cumprir. Observa isso. Ele queria cumprir a missão, queria voltar aqui para poder evangelizar os seus entes queridos, evangelizar os perdidos da família, para que eles pudessem mudar de vida e evitar o inferno. Mas aí Abraão disse para ele, olha, não tem jeito, né? Nem que ressuscitasse alguém dos mortos
isso seria possível, né? Ir lá e fazer esse trabalho. O trabalho, né, de avisar os perdidos quanto à salvação e à perdição é um trabalho da igreja, é um trabalho exclusivo da igreja. Amém. Nem os anjos do céu podem vir aqui para fazer esse trabalho. Agora, respondendo a sua pergunta aqui, muita gente, né, diz assim, mas Deus é amoroso, Deus é amor, Deus não vai se comprazer, não vai ter prazer, né, de ver pessoas nas chamas do inferno eternamente. Deus é amor, isso não faz sentido e tal. Mas veja bem, se todos os caminhos levam para o céu, primeiro, por que Jesus morreu? Qual a razão de Cristo ter sido sacrificado na cruz para a salvação da humanidade? Aqueles que são adeptos da doutrina do universalismo vão falar assim, não, mas ele morreu por todos, automaticamente todos estão salvos. Mas não é assim que a Bíblia fala. Né? Não está escrito dessa maneira. É necessário crer, é necessário receber o sacrifício de Jesus, acreditar, né, que ele levou sobre si os seus pecados, arrepender dos seus pecados, né? No caso, cada pecador tem que se arrepender. Tem que dizer, sim, eu sou um pecador, eu me arrependo e quero mudar minha mentalidade sobre Deus, viver para Deus, seguir o caminho de Deus, seguir a vontade de Deus. Então, é necessário uma conversão, um novo nascimento, né, para que o pecador possa ser redimido de maneira plena. A salvação já foi dada, já foi, podemos dizer, já foi executada, Jesus já pagou o preço, né, a justiça de Deus foi exercida sobre ele em favor da humanidade, de toda a humanidade, mas só vai ser salvo, só vai se salvar da perdição quem acreditar nesse plano salvífico, quem se arrepender dos seus pecados, se converter a Cristo, recebendo a justificação que ele oferece. Só dessa forma é possível haver salvação, redenção e a pessoa escapar do inferno. Porque de outra maneira, se você pensar, não, todos vão chegar no céu de qualquer jeito, aí não é justo isso, porque há muita gente que não tem amor por Deus, que tem até aversão por Deus. Toda pessoa que tem esse senso de justiça, que é uma justiça própria, né, que a pessoa fala, mas Deus não pode fazer isso, não pode condenar um perdido e tal, não pode deixar alguém ficar eternamente queimando nas chamas de um inferno incessante que vai durar infindavelmente, né, sem fim. Deus não pode, Deus não é assim, Deus é amor. Mas veja bem, você sabe qual que é a pior desgraça do inferno? A pior dor que as pessoas vão ter no inferno, o pior sofrimento, não serão as chamas do inferno, não será os tormentos que vão ser incessantes, acusações na mente, inquietações, perturbações, trevas, fogo. A maior desgraça do inferno é a ausência total de Deus, a ausência absoluta. Deus não estará no inferno. Hoje, nesse mundo perdido de trevas e pecados, ainda há a possibilidade de uma pessoa má, né, mudar de opinião, mudar de sentimento, porque há a presença de Deus em todo lugar. E a palavra de Deus está sendo semeada, está sendo pregada em toda parte nesse mundo. Então há a possibilidade da pessoa escapar dos maus caminhos. Mas quando uma pessoa estiver no inferno, não tem mais como escapar de nada. Estará nas garras ali, né, de todo sofrimento, desespero, né, vai estar sofrendo, porque é a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela se manifesta de duas maneiras, né? Absolvendo aqueles que se convertem a Cristo e condenando aqueles que rejeitam a oferta de salvação. Então, o inferno é parte da justiça de Deus. Deus tem que executar o que falou. Ele falou, ele avisou antes, né? Avisou a humanidade, vem avisando a humanidade, e a humanidade continua seguindo o mau caminho, seguindo as trevas, seguindo rumo à perdição. E aí Deus vai cumprir, porque tudo que ele fala, ele cumpre. Deus cumpre as promessas
que ele faz ao seu povo e cumpre também as ameaças, cumpre também as sentenças Sim. que ele fala. E o inferno será a sentença definitiva, o destino final dos perdidos. Apóstolo, como entender que no inferno haverá fogo e trevas ao mesmo tempo? Então, nós não temos assim um entendimento pleno, de como tudo acontecerá. né? Eu lembro até de um filme, né, que nós até passamos uma vez em praça pública, né? Não sei se Sim. você lembra, O Inferno em Chamas, um Eu filme, lembro do pessoal falar que passou. uma produção americana, né? Interessante o filme, né? Mas o que mostra no filme é, não pode ser, de fato, uma retratação da realidade que vai ser, né? Da forma que vai ser. Porque não temos como mensurar, não temos como descrever exatamente, né? Aqui com o entendimento que nós possuímos agora. Mas o que a Bíblia fala é que haverá trevas. E trevas, né? Você pode entender que é uma linguagem metafórica, se referindo à ausência da luz de Deus, porque se Deus não vai estar lá no inferno, então será um lugar de trevas, porque onde Deus não está, ali existem trevas, né? Então é ignorância, é falta de toda percepção do bem, de coisas positivas, de virtudes. Então é um lugar de trevas densas. E ao mesmo tempo também haverá fogo, né? Esse fogo também não temos como descrever. Mas quando você lê, por exemplo, a história do rico e do Lázaro, que Jesus citou, você nota ali que fala das chamas. Né? O rico disse que estava sentindo as chamas, né? Sim. A língua dele estava seca. Aí alguém pergunta, mas como é que uma pessoa desencarnada sente a língua queimando ou sente a língua seca? Pois é, isso aí é explicável, né? Isso é explicado. Por exemplo, a nossa alma está presa ao nosso corpo. Quando a nossa alma despreende do corpo, ela carrega, né, todas as percepções que tinha, né, do corpo, né, os sentidos do corpo, e ela continua se sentindo, né, como se tivesse ligado ao corpo. Então, aquela alma ali no inferno, do rico, né, estava em tormentos, sentindo o ardor das chamas do inferno e sentindo a língua seca, a boca seca. E suplicou a Abraão que refrescasse a sua língua, né? E não tinha como refrescar. Então, é assim que eu vejo e é assim que nós explicamos essa questão. Mas, com certeza, trevas e fogo apontam para a ausência de Deus ali no inferno. Sim, com certeza, apóstolo. E se Jesus morreu, apóstolo, para salvar toda a humanidade, né, por que que uma grande parte dela vai para o inferno? Pois é, e Jesus, quando estabeleceu a igreja, quando ele disse a Pedro que estava entregando as chaves do reino, né, para ele e para os apóstolos, né, ele disse: Te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Jesus estava falando para Pedro que a revelação que ele teve, né, do Cristo, a revelação que ele teve do Senhor, como sendo enviado do Pai, o Messias de Israel, aquela revelação era a base da igreja, a pedra, o fundamento principal da igreja. Então, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, sobre Cristo, sobre o Messias, sobre mim mesmo edificarei a igreja. Né? E as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então, ele está falando que as portas do inferno não prevalecerão. Perceba o seguinte, lá em Israel, no local onde Jesus falou essas palavras, em Cesareia de Filipos, inclusive você esteve comigo lá, você deve Sim, lembrar, sim, sim. que havia ali uma montanha, né? E ali na verdade, várias cavernas na montanha, onde haviam portas que eram davam acesso a santuários dos deuses pagãos, né? Os deuses ali
daqueles povos que habitavam em Canaã, né? E alguns estavam ali e estavam adorando seus deuses, dali de cima da montanha, né, eles lançavam mulheres, lançavam virgens em oferenda aos deuses. Então, ali era um lugar de morte, muitas mortes, né? Sempre havia oferendas ali de sacrifícios de mulheres, de crianças e assim por diante. Então, era um lugar que era conhecido como as portas do inferno, as portas do inferno. E Jesus disse, então, olhando para aquele lugar, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, ele se referia tanto ao poder, né, que estava dando, a autoridade que estava dando à igreja para subjugar os espíritos malignos que causam mortandades no mundo, quanto também estava dizendo que as portas do inferno não irão ganhar, conquistando mais vidas do que a porta do céu, né? Então eu penso assim, que vão se salvar muitas almas, vão se salvar muitos acima dos que vão se perder. Aleluias. Eu penso assim. Talvez até o presente momento ainda não. Tem mais gente que se perdeu do que foi salvo. Mas creio que muita salvação de almas vai acontecer daqui para frente. Glória a Deus, apóstolo. Teremos ainda milhões e milhões de pessoas convertendo a Cristo. Em Inclusive no tempo da grande tribulação. Sim. Teremos conversões em massas. E eu acredito que os céus serão povoados acima do inferno, né? Então, creio firmemente que assim será. Aleluias. Milhares de milhares, né? Apóstolo, o inferno é um lugar onde o diabo reina e atormenta as almas perdidas? Então, muita gente tem essa concepção, né? Que Lá é o reino do que diabo. o inferno é um lugar onde o diabo tem o seu QG, o seu quartel-general, que ele está ali com os demônios e que habita ali. Mas a verdade é que ele não habita ali, né? Vamos dizer que ele atua nas portas do inferno para poder mandar vidas para lá, mandar almas para lá, né? Para o inferno, né? Que ele quer que todos morram perdidos, né? Sim. O diabo já tem assim, uma noção de que ele vai parar lá. Porque Jesus, inclusive, falou que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. O inferno é um lugar que foi preparado para o diabo e seus anjos. Então, o inferno não foi preparado para os seres humanos. Mas por que seres humanos vão parar no inferno? Justamente porque não estão aderindo ao plano de redenção, não estão convertendo a Cristo, né? Não estão cedendo à justiça de Deus, recebendo a justiça da cruz para serem redimidos e chegar até o Senhor e ser salvos. Então muitos estão se perdendo e por isso vão parar no inferno, por desobediência, por incredulidade, né? Por se opor a Deus, esquecer de Deus, como diz o Salmo 9, né? Versículo 17, que muitos esquecem de Deus, passam a vida como se Deus não existisse. Alguns até tentam lembrar de Deus no fim da vida, mas já é tarde demais e não conseguem realmente conhecer a verdade da salvação. Porque só conhecendo a verdade da salvação, conhecendo o plano de redenção em Cristo e se arrependendo dos seus pecados e convertendo a Ele, é que o pecador pode ser redimido e ser salvo e livrado do inferno, né? Então, é isso que acontece, né? Eu penso que o inferno não vai prevalecer, né? Porque Deus vai salvar muito mais almas daqui para frente. Amém. Apóstolo, qual que é a diferença entre inferno e lago de fogo? Então, no livro de Apocalipse, por 5 vezes, né, temos a referência ao lago de fogo. Esse lago de fogo, lá no capítulo 20, né, de Apocalipse, está descrito como o destino final do falso profeta, do anticristo, que serão lançados lá, ainda vivos, né? E depois o próprio Satanás e seus demônios serão lançados no lago de fogo, né? E aí Apocalipse, lá no capítulo 20, também fala do juízo final. Aí lá cita a segunda ressurreição, no caso dos perdidos, né? A ressurreição dos mortos perdidos. E ali, já com corpos, serão julgados, né, no grande trono branco, no juízo final. E aí, logo em seguida, após o julgamento ali,
Deus vai mostrar a sua justiça, mostrar por que eles serão condenados, né? Porque Deus é justo, e eles serão imediatamente lançados no lago de fogo. E a palavra diz que o inferno e a morte serão lançados no lago de fogo. Observa isso, o inferno e a morte serão lançados no lago de fogo. Então significa que o inferno, como eu falei, né, é um lugar que é intermediário, né, não é o lugar definitivo. O lugar definitivo dos perdidos, o destino final deles, é o lago de fogo. E a palavra faz questão de falar que é o lago que arde com fogo e enxofre. Aí você me pergunta, será literal? Ainda bem que eu não vou estar lá, né? Não quero estar lá, graças a Deus estou debaixo da graça do sangue redentor de Jesus, né? Quem está não vai estar lá. Mas o fato é que é uma linguagem metafórica, né? Com certeza vai ser algo semelhante a sofrer, né, danos, né, na pele, né, que o enxofre causa e que o fogo causa, né? A pessoa vai sentir dores, vai sentir tormentos, pelos séculos dos séculos, incessantemente, infindavelmente, né? Esse é o inferno. Então, agora, se alguém tem o senso de justiça própria, vai falar, não, mas não tem sentido. Tem sentido, porque você ainda não sabe avaliar a gravidade do pecado e do maior pecado, né? O maior pecado, que é rejeitar a salvação de Deus. Rejeitar a morte expiatória de Jesus, o sacrifício perfeito de Jesus. Então, como você me perguntou agora há pouco, né? Por que grande parte da humanidade vai se perder se Jesus morreu por todos? Pois é, aqueles que comparecerem lá no tribunal, no grande trono branco, diante do trono branco de Deus, diante do juízo final, eles vão entender, né? E que, de fato, eles rejeitaram a salvação, rejeitaram a redenção deles, e que não tem como escapar. Terão que sofrer todos os danos, passar a eternidade. Na verdade, não vai passar a eternidade, porque ninguém passa a eternidade, né? Vai estar na eternidade. Vai estar lá para sempre na eternidade, em tormentos, sentindo fogo, enxofre, sentindo como que é atormentado, né? Atormentados por fogo e enxofre eternamente. Eternamente. E vai ser dessa forma mesmo, né? Mas você que está aí nos assistindo, você que tem acompanhado, com certeza você já recebeu a graça da salvação. A salvação é plena e maravilhosa nas nossas vidas. E com essa resposta aqui nós queremos finalizar mais um episódio do nosso podcast Academia da Graça. Nós também temos o Apóstolo, tem as redes sociais, né, Apóstolo? O pessoal pode estar seguindo. Estamos no Instagram, Apantônio Lisboa, me segue lá, todo dia tem uma mensagem de fé para você, para edificar a sua vida. Estamos no Facebook e também no TikTok. Nos acompanhe. Isso, e você que ainda não se inscreveu no canal, no nosso canal, se inscreva agora, curta, compartilhe, comente, ajude-nos a espalhar essa mensagem para todos desse planeta, tá ok? Nós contamos com você, Deus abençoe, fica debaixo da graça assim, de Deus. Eu quero ressaltar o seguinte, olha, tem Sim. muito mais, né, detalhes, né, sobre a doutrina do inferno. Eu sei que é uma Só doutrina pincelada, né, que não Apóstolo? é popular e muita gente até prefere nem saber a verdade sobre o inferno, mas precisa saber. Precisamos sim falar dessa verdade, falar da doutrina do inferno, porque se existe o céu, existe o inferno. Se há salvação, há perdição. Deus é justo, tá certo? Deus dê graça a todos. Deus te dê graça, fica na paz.